Tem uma mulher que acorda todos os dias antes do sol nascer. Ela não acorda porque quer, ela acorda porque a casa inteira depende dela. O café precisa estar pronto, a mochila do filho precisa estar arrumada. A mensagem do chefe já está piscando na tela do celular antes mesmo dela colocar o pé no chão. Essa mulher passa o dia inteiro resolvendo a vida dos outros. Ela escuta todo mundo. Ela segura a barra de todo mundo. E quando finalmente deita na cama, exausta, ela olha para o teto e sente uma coisa estranha. Uma coisa que ela nem sabe direito como explicar. É como se ela tivesse sumido, como se ela tivesse virado só um nome numa lista de tarefas. Mãe, esposa, funcionária, filha, mas ela mesma, cadê? Onde foi parar a mulher que existia antes de tudo isso? Se você sentiu um aperto no peito agora, fica comigo até o final. Porque o que eu vou te contar aqui é sobre uma crise que quase ninguém comenta em voz alta, mas que quase toda mulher vive por dentro. E tem grande chance de você se reconhecer em cada frase. Existe uma dor que não aparece no exame de sangue, não aparece na tomografia. Não tem febre, não tem mancha na pele, não tem nada que o médico consiga apontar com o dedo e dizer, é isso aqui. Mas ela existe, e ela é real. É a dor de uma mulher que olha para a própria vida e não se enxerga mais ali dentro. A gente vive um tempo muito esquisito. Um tempo onde a mulher faz tudo, dá conta de tudo, sustenta tudo, e mesmo assim sente que não é suficiente. E aí, sem perceber, ela começa a procurar uma saída rápida, uma promessa de que se ela mudar uma coisa, tudo o resto vai se encaixar de novo. Hoje eu quero conversar com você sobre exatamente isso, sem julgamento, sem dedo na cara, só verdade. A invisibilidade feminina e o que ela carrega. Vamos começar pelo começo. Tem um momento na vida de muitas mulheres onde ela percebe que ninguém mais olha para ela. As pessoas olham para o que ela faz. Olham para o prato que ela serve, para a conta que ela paga, para o problema que ela resolve. Mas para ela, mulher, ser humano, com cansaço, com vontade, com sonho guardado numa gaveta, para essa parte, ninguém olha mais. Pensa numa cena bem simples, a família toda sentada na mesa de domingo. A mulher levanta 5 vezes para buscar coisa na cozinha e ninguém percebe. Ela senta e a conversa segue como se ela fosse parte do móvel. Ela fala alguma coisa e a frase dela some no ar como se não tivesse peso. Não é maldade de ninguém. É só que com o tempo ela foi virando paisagem, sempre presente, então ninguém repara mais. Isso tem nome. Chama invisibilidade. E ela não chega de uma vez. Ela chega devagar, em silêncio, ano após ano. Primeiro você abre mão de uma vontade sua porque alguém precisava mais. Depois de outra. Depois, mais uma. Até que um dia você não lembra mais qual era a sua cor favorita, qual música te emocionava, o que você gostava de fazer quando ninguém estava pedindo nada de você. A invisibilidade carrega isso. O luto de uma pessoa que ainda está viva, mas que foi sumindo por dentro. E aqui vem uma coisa importante. Essa mulher não está fraca. Ela não está sendo dramática. Ela está cansada de existir só para função. E quando esse cansaço chega num nível profundo, a mente começa a gritar. Só que na maioria das vezes, ela grita para dentro. O que o emagrecimento revela sobre o nosso tempo. Agora preste muita atenção, porque essa parte é o coração de tudo. Hoje em dia você não consegue abrir o celular sem ver alguém falando das tais canetas para emagrecer, vizinha tomando, colega de trabalho tomando, mulher que você nem conhece direito aparecendo transformada do dia para a noite. E aí vem aquela pergunta na sua cabeça: será que é isso que está faltando na minha vida? Eu não vou aqui dizer para você o que tomar ou o que não tomar. Isso é conversa de médico, é coisa séria. E ninguém deveria decidir isso sozinho assistindo vídeo na internet. Mas eu quero te mostrar uma coisa que quase ninguém está falando. O fenômeno todo dessas canetas não revela só uma questão de peso.
Ele revela um grito coletivo da saúde mental das mulheres. Pensa comigo. Quando milhões de mulheres, ao mesmo tempo, sentem uma pressa desesperada de mudar o próprio corpo, isso não é só vaidade. Isso é sintoma. É a ponta de um iceberg. Embaixo da água tem exaustão, tem solidão. Tem a sensação de estar atrasada na vida. Tem o medo de não ser mais desejada. Tem o cansaço de carregar tudo sozinha. O corpo virou o lugar onde toda essa angústia foi se acumular. Porque o corpo é a única coisa que parece que dá para controlar quando o resto da vida está bagunçado. Olha só que pista interessante a vida real nos dá. Muita mulher diz a mesma frase, com palavras parecidas. Eu só quero me sentir bem de novo. Repara, ela não diz, eu quero um número na balança. Ela diz que quer se sentir bem. O problema é emocional. Só que a solução que ofereceram para ela é física. E é aí que mora o perigo. Porque o corpo virou símbolo de valor, desejo e potência emocional. A gente precisa ser honesto sobre o mundo que está aí fora. Hoje, sem ninguém combinar nada, o corpo da mulher virou um cartão de visita. Ele virou medida de valor. Ele virou prova de que você ainda está no jogo. Você abre a tela e a mensagem que entra na sua cabeça, mesmo sem você querer, é uma só. Corpo magro é igual a sucesso, é igual a disciplina, é igual a ser amada, é igual a ser desejada, é igual a estar vencendo na vida. Repara como isso é cruel. Ninguém fala em voz alta, mas todo mundo entende o recado. A mulher de corpo dentro do padrão é tratada como alguém que se cuida, que se respeita, que tem força de vontade. E a que não está nesse padrão sente, mesmo no silêncio, que está devendo alguma coisa para o mundo. Como se o corpo dela fosse uma falha de caráter, e não simplesmente um corpo. Então o corpo deixou de ser só corpo. Ele virou símbolo, símbolo de desejo. Quero ser olhada de novo, símbolo de poder. Quero sentir que ainda tenho controle sobre alguma coisa, símbolo emocional. Se meu corpo estiver certo, talvez minha vida inteira fique certa. E quando uma coisa carrega tanto peso simbólico assim, ela deixa de ser uma escolha tranquila. Ela vira uma pressão que não dá trégua, nem na hora de dormir. A fantasia emocional. Quando eu emagrecer, minha vida vai voltar. Agora, eu quero te apresentar uma frase silenciosa, que mora na cabeça de muita mulher, mesmo que ela nunca tenha dito em voz alta para ninguém. A frase é mais ou menos assim: quando eu emagrecer, minha vida vai voltar. Vamos abrir essa frase, porque ela esconde uma fantasia inteira lá dentro. Não é só sobre roupa que vai servir. Tem uma esperança escondida ali, uma esperança bem maior. Quando eu emagrecer, meu casamento vai melhorar. Quando eu emagrecer, vão me respeitar mais no trabalho. Quando eu emagrecer, eu vou ter coragem de viver as coisas que eu adiei. Quando eu emagrecer, eu vou voltar a ser aquela mulher que eu era antes de tudo desabar. Percebe? A pessoa não está pedindo um corpo diferente. Ela está pedindo a vida dela de volta. E é exatamente por isso que essa fantasia machuca tanto. Porque ela coloca todo o peso da felicidade de uma vida inteira em cima de uma única mudança. Vira uma aposta. Se isso der certo, tudo vai dar certo. Só que a vida não funciona assim. A vida não tem um botão mágico, e quando a pessoa descobre isso da pior maneira, vem uma queda que dói muito mais do que a dor que ela estava tentando fugir no começo. Imagina alguém que esperou meses por essa transformação, acreditou com todas as forças. A transformação acontece de verdade no corpo, mas a cama continua vazia do mesmo jeito. A solidão continua ali, sentada do lado, esperando ela chegar em casa. O vazio não foi embora, e agora ela está confusa, porque ela fez tudo o que prometeram, e mesmo assim, a dor continua lá. Essa é uma das piores sensações que existe.
ter feito tudo certo segundo a regra do mundo e mesmo assim não estar bem. E eu vou te dar um exemplo bem da vida real, do tipo que acontece em qualquer rua, em qualquer bairro. Tem mulher que muda o corpo, recebe elogio de todo mundo na festa de família, ouve, nossa, como você está bem, e na volta para casa, dentro do carro, no escuro, começa a chorar sem entender o porquê. Por fora, é a foto perfeita. Por dentro, continua o mesmo aperto de antes. Por que isso acontece? Porque o elogio alimenta a vaidade por 5 minutos, mas não toca na ferida que estava ali muito antes da balança virar assunto. A ferida não pediu elogio. Ela pediu cuidado. São coisas diferentes. Crise de identidade. Recuperar no corpo o que se perdeu na alma. Aqui chega a parte mais delicada de toda essa conversa. Muita mulher, sem perceber, está tentando recuperar no corpo aquilo que ela perdeu por dentro. Ela perdeu a voz dentro de casa, então ela vai tentar controlar o corpo. Ela perdeu o sentido das coisas, então ela vai colocar uma meta física no lugar do sentido que sumiu. Ela perdeu a sensação de ser alguém, então ela vai tentar virar a mulher que emagreceu, porque pelo menos isso é uma identidade que o mundo aplaude. Isso tem nome também. Chama crise de identidade. É quando a pessoa não sabe mais quem ela é fora dos papéis que ela cumpre. Tira a função de mãe, tira a função de esposa, tira a função de funcionária. E o que sobra? Para muita mulher, essa pergunta dá um frio na barriga, porque a resposta sumiu em algum lugar do caminho. Só que tem uma coisa que precisa ser dita com clareza, com carinho, mas com firmeza. Você não vai encontrar no espelho uma resposta que se perdeu dentro da sua história. O corpo pode mudar inteiro e a pergunta, quem sou eu, vai continuar batendo na porta de madrugada. Porque essa pergunta não é do corpo, ela é da alma. E alma não emagrece. Alma se cura, se escuta, se cuida. É outro tipo de trabalho. A cobrança cruel sobre a mulher, o envelhecer e o tempo. Vamos falar de uma coisa que dói e quase ninguém diz na cara. A cobrança em cima da mulher hoje é desumana. É cobrança que não dá descanso. Seja jovem, mas tenha experiência. Seja madura, mas não pareça que envelheceu. Trabalhe como se não tivesse filho. Cuide dos filhos como se não trabalhasse. Esteja sempre disponível, sempre bonita, sempre calma, sempre forte. E não reclame, porque tem gente em situação pior. Some a isso o medo de envelhecer. E aqui tem uma injustiça profunda. Para o homem, muitas vezes, ficar mais velho vira charme, vira respeito, vira maturidade. Para a mulher, o mundo trata como se fosse um prazo vencendo, como se cada ano tirasse um pedaço do valor dela. A mulher começa a olhar para o espelho não para se ver, mas para fiscalizar o que mudou. E isso é exaustivo. É exaustivo viver sendo julgada o tempo todo, inclusive por você mesma, porque a régua de fora virou voz dentro da sua cabeça. Eu quero que você ouça isso com calma. Envelhecer não é perder valor. Envelhecer é continuar viva, é ter sobrevivido a coisas que tentaram te derrubar. As marcas do tempo no seu rosto não são defeito, são prova de uma vida acontecendo. O problema nunca foi a sua idade. O problema é um mundo que ensinou a mulher a ter medo do próprio tempo passando. O corpo como campo de batalha da saúde mental. Junta tudo o que a gente falou até aqui e olha o que sobra. O corpo da mulher virou um campo de batalha. É no corpo que ela tenta resolver a tristeza. É no corpo que ela descarrega a ansiedade. É no corpo que ela tenta provar para o mundo que ainda tem controle, ainda tem disciplina, ainda merece ser olhada. Toda a guerra que deveria estar sendo cuidada na mente, na história, nas emoções, está sendo travada na carne. E é por isso que eu preciso te dizer uma frase que talvez seja a mais importante deste vídeo inteiro. Nenhuma mudança física segura sozinha uma vida que está desabando por dentro.
Repete isso devagar. Nenhuma mudança física sozinha sustenta uma vida emocionalmente colapsada. Pensa numa casa. Se a parede está rachando porque o alicerce lá embaixo está cedendo, você pode pintar a parede de novo todo mês. Pode passar a tinta mais cara. A parede vai ficar bonita por um tempo, mas a rachadura sempre volta, porque o problema nunca foi a tinta. O problema é a base. Com a vida da gente é igual. Você pode mudar o corpo, mas se a base emocional está cedendo, a dor sempre volta, num lugar ou em outro. Ela só troca de endereço. Isso não significa que cuidar do corpo é errado. Cuidar do corpo é um ato de amor próprio, sim, quando vem do lugar certo. A diferença está na raiz. Uma coisa é cuidar do corpo porque você se ama. Outra coisa, bem diferente, é atacar o corpo porque você não se aguenta mais. Pode parecer parecido por fora, mas por dentro são vidas opostas. A pergunta mais importante antes de qualquer transformação, e agora chegamos no ponto que pode mudar a forma como você olha para tudo isso. Existe uma pergunta simples, que cabe numa frase, mas que muda completamente o caminho. Antes de qualquer transformação, seja ela qual for, a pergunta certa não é como eu mudo meu corpo. A pergunta certa é: o que dentro de mim está pedindo socorro através do meu corpo? Para tudo por um segundo e escuta de novo. O que dentro de mim está pedindo socorro através do meu corpo? Porque o corpo, muitas vezes, é só o mensageiro. Ele é o lugar onde a dor aparece, mas quase nunca é o lugar onde a dor nasceu. Quando você responde essa pergunta com sinceridade, sem maquiar, geralmente não aparece um número na balança. Aparece uma palavra: solidão, cansaço, mágoa, medo, saudade de quem eu era, vontade de ser vista. E o dia em que você consegue dar nome para essa palavra, alguma coisa começa a mudar de verdade. Não muda lá fora primeiro, muda dentro. Porque dor que ganha nome para de gritar tão alto e começa a poder ser cuidada. O caminho não é mais difícil que o outro, ele é só mais honesto. E honestidade com você mesma é o começo de qualquer cura que seja de verdade. Então, deixa eu te recordar tudo, agora com o coração. Existe uma crise silenciosa acontecendo. Ela não faz barulho, mas faz estrago. É a crise de mulheres que se perderam dentro das próprias funções, que ficaram invisíveis devagar, que começaram a tentar consertar na pele uma dor que mora na alma. E quase toda mulher, em algum momento da vida, passa por isso. Você não está sozinha nessa, você não está exagerando e, acima de tudo, você não está quebrada. Você só foi ensinada a se cobrar demais e a se cuidar de menos. A boa notícia é que isso pode ser reaprendido. Não num passe de mágica, não da noite para o dia, mas pode. E o primeiro passo não é mudar nada lá fora. O primeiro passo é parar, respirar e voltar para dentro de casa, que é você mesma. Aquela mulher que você acha que sumiu, não morreu. Ela só está esperando, há muito tempo, alguém finalmente olhar para ela. E esse alguém precisa ser você primeiro. Se em algum momento dessa caminhada o peso ficar grande demais para carregar sozinha, procurar ajuda de um profissional não é fraqueza, é coragem. É o tipo de coragem que muda histórias de verdade. Cuidar da mente é tão sério, tão necessário e tão digno quanto cuidar de qualquer outra parte de você. Agora, eu quero ouvir você. Me conta aqui embaixo nos comentários sem medo. Em qual parte desse vídeo você sentiu que eu estava falando exatamente da sua vida? Foi a invisibilidade dentro de casa? Foi a frase, quando eu emagrecer, minha vida vai voltar? Foi o medo de envelhecer? Escreve uma palavra, escreve uma frase, escreve um desabafo. O que vier. Porque pode ter certeza, existe outra mulher agora, do outro lado da tela, sentindo exatamente a mesma coisa que você. E quando ela ler o seu comentário, ela vai entender que não está sozinha.
Às vezes, uma frase sua nos comentários é a mão que segura alguém que estava prestes a desistir. Então comenta e compartilha esse vídeo com aquela mulher que precisa ouvir isso hoje, mas que talvez não tenha coragem de dizer em voz alta que está cansada. Vou ler cada comentário, um por um.